De volta aqui pela Rádio FM, a Voz da Liberdade, são 10 horas e 46 minutos. Estou aqui com meu amigo Celso Lima para a gente falar um pouco sobre esportes, né? Sobre o seu time do coração. Bom dia, Celso, mais uma vez. Bom dia, Hazen, mais uma vez. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente aí, assistindo também através do YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho de futebol aqui. Celso, vamos lá então, olha. Como é que anda a situação do esporte? Fala pra gente. O esporte vacilou, né, nessa rodada. Saiu perdendo o jogo, né, pro América Mineiro, mas conseguiu aí um empate já no segundo tempo. Se manteve ali no G4, né? O esporte agora está em quarto lugar, né, com 24 pontos. Mas aí perdeu uma posição, né? Perdeu a posição pro América, que estava... O esporte estava em terceiro, né? Mas aí o América passou o esporte, está em terceiro, o esporte caiu para quarto lugar, está ameaçado aí na tabela, né? Mas volta a campo agora o esporte só no dia 23 contra a Chapecoense, né? Porque teria um jogo agora nesse final de semana contra o Operário do Paraná, mas o jogo foi adiado, né? Porque o Operário está disputando aí a Copa do Brasil ainda, o jogo da terceira fase, que o jogo foi atrasado, né, por conta daquelas questões no Rio Grande do Sul. Mas aí o esporte tem esse jogo aí que foi adiado, só vai voltar a campo agora contra a Chapecoense, dia 23 na Arena Condá. E aí é um jogo difícil, a Chapecoense está tentando aí uma reabilitação no campeonato, né, mas é um jogo que o esporte não pode desperdiçar pontos, né? O esporte está aí com 24 pontos, mas atrás dele tem 2 times com 23 e 2 com 21, né? Então o esporte, se perder esse jogo aí da Chapecoense, aí complica a situação. Próximo jogo do esporte... o próximo seria com o Operário, não é? Seria com o Operário, mas foi adiado, ainda não tem uma data ainda certa para esse jogo. E Pedro Lima tem feito falta ao esporte? Hazen, eu acredito que na lateral direita tem feito falta, né? Mas o problema hoje do esporte mesmo é a questão da zaga, né? A zaga que tá vacilando muito. Mais uma vez foi um vacilo da zaga, esse gol aí que o esporte levou. E a parte defensiva do esporte tá sofrendo bastante. Então, Pedro Lima, ele ajudava bastante na questão ofensiva, né? Como a gente vinha comentando aqui, eu e o Zé, a questão defensiva dele ele ainda tem essa dificuldade. Mas hoje o problema do esporte mesmo é a questão defensiva. Ô Celso, e também o esporte está aí reformando a Ilha do Retiro, né? Isso, está reformando a Ilha do Retiro. A diretoria aí deu uma nova previsão, né? Para que possa terminar aí essa reforma da Ilha do Retiro. Mas ainda está naquele trabalho de reformulação e a questão da chuva também atrapalha bastante, né? Mas aí a direção do esporte, né, trabalha com uma data para o retorno, né? De acordo com o GE aqui, as obras do estádio em franca progressão. O clube marcou o próximo dia 12 de setembro, uma partida contra o CRB pela 26ª rodada da Série B, como o dia em que a torcida poderá reencontrar a Casa Rubro-Negra. Né? A data não é oficialmente confirmada, mas o GE apurou que o clube tem essa meta interna. A direção do esporte, porém, entende que novos contratempos podem eventualmente acontecer e, por isso, prefere não bater o martelo publicamente. Então, gira-se aí em torno de 8 milhões de reais, né? Na verdade, eram 8 milhões de reais essa reforma aí da Ilha do Retiro, mas hoje foi reajustado para 10 milhões de reais. Uma coisa que está gerando muita polêmica nas redes sociais é o escudo do esporte, né? Que fica atrás de uma das barras. Isso. Que vai ser trocado, né? Vai ser agora de 3D, né? Todo de LED. Isso. E o torcedor do esporte tem recebido isso com alegria ou não? Rapaz, tem alguns torcedores, aqueles torcedores que gostam de modernidade, né? Alguns gostaram, mas outros preferem da maneira que era, né? Antes, do mais antigo, porque ali já é não sei nem como falar, mas assim, já é tradicional do esporte, né? Então, tem essa mudança porque muitas pessoas gostam dessa questão tradicional, de mudar, né, mesmo, né? Mas muitos preferem da maneira que era antes mesmo, como uma maneira a Ilha do Retiro é um patrimônio do esporte, né? Então, como aquilo ali já é muito antigo, então muitos preferiram que ficasse da forma que era. Mudando então para o Santa Cruz, tem aí o time do Sub-20, né? Que tá fazendo bonito, né? Na Copa, no Campeonato Pernambucano.
Isso, o Sub-20 do Santa Cruz, que venceu de virada o Retrô, né, no Sub-20 aí, e garantiu a vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano, Sub-20, né? O Santa, que vinha invicto na competição, perdeu um jogo para o Sport na rodada passada, a rodada anterior, né? E agora, nessa rodada, venceu o Retrô lá no CT do Retrô e está classificado para a semifinal. Vai pegar o Sport de novo, Vai né? pegar o Sport de novo na semifinal. E enquanto isso, Matheus Melo segue lá no Náutico, né? Emprestado, junto também com o Henrique Lordeiro, né? Que também é de Santa Cruz, né? Também de Santa Cruz. O Náutico inicialmente queria Matheus Melo. E aí o Santa Cruz envolveu o Henrique Lordeiro também e disse, a gente faz a negociação se for os dois jogadores. E aí o Náutico, depois de muita conversa com a diretoria, aceitou a proposta do Santa e os dois jogadores foram emprestados aí ao Náutico até o final da Série C, né, já que em janeiro começa aí os trabalhos do Santa Cruz para o Campeonato Pernambucano e aí eles retornam para o Clube Tricolor. E em relação à SAF do Santa Cruz, sai ou não sai essa SAF, Celso? Bom, eu vi esses dias nas redes sociais que o presidente do Santa Cruz ele deu uma entrevista para um podcast, né, do Santa Cruz. Eu não me recordo agora o nome. Até o fim do ano, não foi aquele? Isso, mas ele falou que agora, nesse semestre, a proposta será oficialmente apresentada aos sócios. Era até o meio do ano, né? Já passou, já né? passou. Era até o primeiro semestre, agora é o segundo semestre. Disse ele que agora é no segundo semestre, né? Então, ele falou que oficialmente será lançada a proposta, né, para os sócios, porque aí o Santa Cruz precisa também da aprovação dos sócios, mas ele falou que agora, nesse semestre, até o final do ano, será apresentada a SAF. A partir de agora, tem que correr com esse negócio da SAF, porque também começa já a preparar algum esboço do time para o ano que vem, né? O ano que vem. A preparação precisa começar, né, agora, porque em janeiro já tem jogo, né? O Santa Cruz vai disputar também a pré-Copa do Nordeste. Uhum. Então, no começo do ano, assim, em janeiro já tem jogo, então precisa ter um time montado já para poder disputar os campeonatos que vai ter no ano que vem, né? Muita gente tem falado que o Bruno precisa sair do palanque, né? Parece que ele ainda está em no campanha, palanque, né? Isso. E não, agora o presidente Santa Cruz, muita gente já está começando a ter um pé atrás aí com o presidente do Santa Cruz, o Bruno, né? O Bruno, como é? Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, rapaz. O Bruno precisa realmente se mexer, né? Esquecer a eleição que já passou, já faz tempo, né? Então precisa agora trabalhar para que o Santa Cruz possa voltar, né? No ano que vem o Santa Cruz já vai disputar a Série D, né? Conseguiu a classificação, então precisa começar a trabalhar a partir de hoje para que não faça feio, né? Para que agora o Santa Cruz possa alavancar e voltar ao cenário do futebol nacional. E o torcedor do Náutico, o que pode esperar aí do Náutico? Como é que tá o Náutico? O Náutico agora deu uma melhorada. Apresentou Matheus Melo. Matheus Melo, Henrique Lordeiro, né? Teve estreias agora nesse final de semana. E um dos estreantes fez um dos gols, né? Não me recordo agora o nome dele, mas ele foi um dos que fez... o Felipe, Isso, o Felipe. Ele fez um dos gols, né, do Náutico nessa vitória aí contra o Figueirense. O Náutico goleou o Figueirense por 4-0. O Figueirense que vem lá no G8 ali, né, entre os melhores da competição, está em 8º. E o Náutico conseguiu aí essa vitória que deu mais esperança para a torcida, né? O Náutico agora vai jogar em casa novamente, né, vai pegar o Atlético, que é o líder do campeonato, né, o Atlético que tem 28 pontos. O Náutico vem ali em 11º com 16, mas se distanciou um pouquinho aí da zona de rebaixamento, né? Tá mais perto de chegar aí ao grupo dos 8 melhores, tá a 2 pontos apenas do Figueirense. Então, se o Náutico vencer agora o Atlético, pode entrar no G8, que é o grupo dos 8 classificados para a próxima fase. Então, a torcida está mais animada agora com o Náutico. Depois do jogo, os torcedores cumprimentaram o técnico Bruno Pivetti, né? Fizeram festa lá e a torcida está mais animada e mais esperançosa. Porém, temos mais um problema aí no Náutico. O atacante, que agora me fugiu o nome dele agora, ele, mais uma vez, aquele atacante que fez aqueles gestos obscenos, né, para a torcida, sim. Mais uma vez ele fez isso. Porém, né, o árbitro, ele não viu. Né? Mas as câmeras, né, tem câmera por todo lado. E aí,
conseguiu pegar mais uma vez ele fazendo esse gesto obsceno, né? Que é um gesto tradicional da torcida do Náutico, né? Porém, a gente sabe que Paulo é um gesto... Sérgio. Paulo Sérgio, isso mesmo. Então, a gente sabe que é um gesto obsceno e ele pode ser punido pelo STJD. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Então, está sendo discutido aí entre a diretoria do Náutico, né, qual a punição que ele vai tomar no Náutico. Porém, o STJD pode puni-lo aí com jogos de suspensão por conta disso. Então, mais uma vez, pela terceira vez, ele fez isso. Vale a pena, Celso, pro Náutico manter o Paulo Sérgio dando tanto problema desse jeito? Inclusive, o Náutico está tentando renovar com ele, né? Então, assim... Parece que tá valendo a pena, né? Pro Náutico parece que tá valendo a pena. Porém, tem essa questão aí, né? Então, precisa ser trabalhado isso, porque se o jogador continuar fazendo isso, pode prejudicar não só a carreira dele, mas também o próprio Náutico, né? Porque é um jogador que vem fazendo a diferença, vem fazendo gols. Então, um jogador que pode ficar aí vários jogos sem jogar, aí pode dificultar aí a situação do Náutico. Então, precisa ser conversado isso com o jogador, precisa trabalhar isso para que não aconteça mais. E aí, eu não sei se o Náutico vai continuar desse jeito. Passa 2, 3 jogos, o jogador faz de novo. Então, realmente precisa ser avaliada essa questão do jogador. Próximo jogo do Náutico é contra... Próximo jogo do Náutico contra o Atlético. Domingo. Que é o líder, né? É o líder. Líder do campeonato. Atlético é de onde? É de Minas Gerais. De Minas Gerais. O Atlético tem 28 pontos. Isso. E o Náutico tá em 11º, né? 11º com 16 pontos. Às 19 horas no estádio. Depois, cadê? Com o Figueirense, no caso, o Náutico testou aí esse modelo de reconhecimento facial, né? No jogo, que acabou uma vez, né? Na Arena de Pernambuco, prendendo um torcedor, né? Isso. E agora o Náutico teve essa mesma experiência nos aflitos, né? Isso, teve a mesma experiência agora, então eu acho que é um modelo que pode ser estudado, pode ser, né, usado nos estádios de futebol, que vai ajudar bastante, porque a gente sabe que tem aqueles torcedores que não podem estar frequentando o campo, né, porque sofreram alguma punição por alguma coisa que fizeram lá. Então, no jogo do Sport, como você citou, foi reconhecido um jogador lá, ele foi detido, né, então... Eu acho que vai ajudar bastante. Porém, a gente sabe que tem muitas falhas aqui, né? Nessa questão de tecnologia. Então, é um modelo que vai ajudar? Vai. Mas precisa realmente ser estudado a forma mais correta de fazer isso para que não atrapalhe a entrada dos torcedores no estádio, né? Mas eu acredito que vai ajudar bastante isso. Brasileirão Série A, como é que estamos? Brasileirão Série A. Tá a todo vapor aí, troca de posições a todo momento. Mas tem os times nordestinos, né, que estão aí lutando para se manter ali entre os primeiros. Temos o Bahia, que está logo ali na parte de cima da tabela, né? O Fortaleza... O Fortaleza está fazendo bonito, né? Tá fazendo bonito. Fortaleza bateu o Flamengo, né? Fortaleza bateu o Flamengo e tá aí se mantendo ali em cima, né? O Fortaleza, desde que subiu para a Série A, vem disputando sempre na parte de cima. E tem o vice-artilheiro do campeonato, né? Tem o vice-artilheiro do campeonato. O Martim Lucero, né? Isso, Martim Lucero, que tem 7 gols, né? O Pedro é o artilheiro com 8. Então o Lucero tem 7 gols aí. Então, vê só, Celso, eu tava vendo aqui, os 3 artilheiros do campeonato, dos 3, 2 são nordestinos, né? São de time nordestino. O Everaldo Stum, do Bahia, tem 6. Isso. O Martim Lucero tem 7, do Fortaleza. E aí, como você disse, vem o Pedro na liderança aí, né? E mais embaixo a gente tem também o William Oliveira, que é do Vitória. Tem 5 gols. Um volante aí do Vitória com 5 gols. Então, e olha que o Vitória não tá tão bem, né? Não tá tão bem. Conseguiu dar uma recuperada aí, saiu da zona de rebaixamento, né? Tá ali com 15 pontos, é o 16º. Né? O primeiro da zona de rebaixamento é o Corinthians com 12. Então ele tem 3 pontos aí à frente do Corinthians, né? Tá aí lutando para não cair. O Fortaleza, como a gente falou, tá em 7º aí com 26 pontos. E o Bahia tá em 4º com 30 pontos. Então os times nordestinos estão lutando aí, 2 na parte de cima, Rapaz, um o lá Botafogo vai fazer a cair. mesma coisa do ano passado. Rapaz, será? Eu acho que o negócio já... Vamos ver o que é que vai dar daqui pro final do campeonato, né? Mas o Botafogo tá líder aí no campeonato, mas a gente não pode... Depois do que aconteceu no passado, a gente não pode mais afirmar nada, né, no futebol. Então, vamos ver aí o que é que vai
o que é que vai acontecer daqui para o final do campeonato. Celso, vamos falar então de seleção brasileira. Seleção brasileira aí que perdeu, né? Seleção brasileira perdeu, rapaz. Perdeu para o Uruguai, perdeu a Copa América. A gente teve aí a Argentina campeã da Copa América. O que é que está faltando na seleção brasileira, na tua opinião, hein, Celso? Rasen, como a gente vem falando aqui, eu e o Zé, eu acho que está faltando vontade dos jogadores. Né? Porque, assim, são jogadores bons, mas são jogadores que parece que só jogam nos seus clubes. Quando vão jogar na seleção, parece que estão lá só para disputar mesmo. Aí, né? Pronto. Aí vem uma outra coisa também para a gente debater. Será que não é o técnico? O Dorival dá conta? Então, como a opinião que o Zé deu aqui no programa semana passada foi que o Dorival é um bom técnico, também acho. Só que ele disse que Dorival ele não tem um pulso tão firme com esses jogadores que ele classificou aqui como lobos, né? Rapaz, aquela cena do Dorival tentando entrar ali na roda, pedindo, levantando o dedo para falar na roda dos pênaltis, foi absurdo aqui. Foi absurdo. Então ele comentou também sobre isso, que tava lá a rodinha e Dorival tentando de um lado e de outro entrar para falar e não conseguiu. Então, eu acredito que o Dorival é um bom técnico. É um técnico experiente, um técnico que sabe trabalhar, mas como a gente tinha comentado aqui, os jogadores, eu não sei o que é que acontece, porque quando é nos seus clubes, eles jogam bola, conseguem fazer gol, conseguem fazer tudo. Vou dizer pra você o que é que acontece. O Dorival é muito bom pra seleção. A pessoa dele é uma pessoa muito boa pra se dar com aqueles caras ali. Entendeu? A pessoa dele. Uma pessoa muito educada, uma pessoa muito legal, muito bacana, muito companheira. Eu acho que esse é o problema. Esse que é o problema. Às vezes tem uma máxima da gente que pela nossa história, o brasileiro ele acabou fazendo as coisas somente no empurrão. Isso. Ou seja, se uma pessoa diz assim, fulano, vai ali fazer uma coisa pra mim, tal, filho, um amigo, tá, já vou, já fica naquele já vou. Quando você recebe uma ameaça, aí você pega, levanta e faz. Ou seja, as coisas parecem que só funcionam na ameaça. Só funciona assim. E aí vem, na tua opinião, quem seria o técnico hoje da seleção brasileira? Saiu o Dorival Júnior, acabou de ser demitido. Não o que aconteceu, tô dando uma hipótese, né? Dorival Júnior foi demitido hoje, quem assume? Rapaz, eu acho que, na minha opinião, um técnico bom que poderia assumir a seleção brasileira hoje seria o Abel. Não é brasileiro, né? É português, mas eu acho que seria um técnico bom para assumir a seleção brasileira. Abel Ferreira do Palmeiras. Agora me diz, eu sou time Renato. Time Renato. Eu sou time Renato. Eu também daria uma oportunidade pro Renato. Porque, Renato é um cara que ele defende seus jogadores. Renato é um cara que não abre ali pra imprensa. Renato é um cara que bate de frente com o que tá precisando. O que é que tá faltando, então? Eu acho que é a organização da CBF também, né? Porque, já perdeu tempo ali com o Diniz. A seleção perdeu tempo com o Diniz. Teve aquele fiasco lá do Ancelotti que vem, não vem. Passou um ano esperando o Ancelotti. Ancelotti, desde o começo, dizendo que não vinha. E a gente já sabia que ele não vinha, né? Aí traz o Dorival. O Dorival tem... Qual é o retrospecto do Dorival, tu sabe? Se eu não me engano, são 5 jogos, é isso? Eu acho que são 5 jogos. Ele conseguiu empatar com a Espanha, né? Venceu a Inglaterra. Foram amistosos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Dorival fez 7 jogos com a seleção, 7 jogos. De 7 jogos, só venceu o México. Isso. Que foi sofrido. E venceu a Inglaterra. Venceu a Inglaterra. Empatou com a Espanha. Empatou com os Estados Unidos. Empatou com a Costa Rica. Aí ganhou pro Paraguai. Ganhou do Paraguai. Né? 4-1. Empatou com a Colômbia. Empatou com o Uruguai. Empatou com o Uruguai porque perdeu nos pênaltis. Meu Deus do céu. Então, só tem mais empate do que não perdeu também, né? Não perdeu, mas também... também empatou com times que não poderiam empatar, né? Como os Estados Unidos, Costa Rica. O Brasil não poderia empatar com esses times. Com o Uruguai, tudo bem, que é uma seleção tradicional, a gente já conhece. Mas com os Estados Unidos, que não tem aquela tradição toda no futebol masculino, e também com a Costa Rica, que o Brasil, né, sempre consegue aí uma vitória. Então, foram empates que o Brasil não poderia empatar. Então, a seleção, como a gente falou também, Rasen, eu acho que a seleção tem que começar a dar oportunidade a jogadores que jogam aqui no Brasil.
Tem muitos jogadores que jogam aqui no Brasil, que a gente comentou, que são muito melhores do que Savinho, que eu nunca tinha visto. Né? Então, tem clubes brasileiros aqui, jogadores que jogam muito bem. Como, por exemplo, até o Zé comentou aqui, Biel do Bahia. É um jogador que merece uma oportunidade. Tem muitos jogadores aí nos times de São Paulo, no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no Vasco. Merece uma oportunidade na seleção brasileira. Eu tava vendo uma entrevista do Rica Perrone e ele falando sobre o Paquetá, né? Porque o Paquetá, qual é o problema, assim, o que é que o Paquetá vai ter de problema dentro da seleção se ele não tem banco? Não tem banco pra ele. Ele tem certeza que ele é titular, pô, É. né? Então, qual é o esforço que o Paquetá vai fazer para ser titular na seleção? Precisa ter sombra, né? Precisa ter alguém ali que no diga, futebol opa. brasileiro, você que está mais por dentro disso, vocês, Zé, que estão mais por dentro, quem seria uma boa sombra para Paquetá no meio campo do Ó, eu do falei aqui pro Zé na semana passada que um jogador, pra mim, deveria estar na seleção, né? Que a gente vinha comentando aqui. Vai falar Matheus é Melo, Não, é o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa, pra mim, é um jogador, um meio-campo que deveria estar na seleção. Se não titular, mas ali uma sombra, né, como você falou aí pro Paquetá, porque é um jogador que bate bem na bola, sabe bater falta, né, é um jogador que chuta de longa distância. Então, é um jogador que, pra mim, deveria ter mais chances na seleção. Ele até foi convocado algumas vezes, mas poucas oportunidades. Então, pra mim, é um meio-campo que poderia assustar ali. E no meio campo ali defensivo, quem a gente poderia colocar ali no futebol brasileiro? Quem poderia... João Gomes é daqui? Não, João Gomes tá jogando fora. Quem seria sombra de João Gomes ali? Rapaz, no meio campo... Volante, né? Um volante. Um volante que já jogou na seleção, que hoje, ele já tá numa idade até um pouco avançada, mas hoje ainda tá jogando muita bola no Atlético Paranaense, é o Fernandinho. O Fernandinho já jogou na seleção brasileira, sim, mas é um volante cascudo. É um volante que, além de ser bom defensivamente, ele sabe sair jogando. Então, pra mim, ainda merecia a oportunidade na seleção de novo. Fernandinho do Atlético Paranaense. Eu tava vendo também, falando sobre o Raio, como é, rapaz, o apelido? Rodrigo. O Rodrigo. Rodrigo, ele joga muito, a gente sabe disso, sabe do futebol de Rodrigo, mas tá devendo na seleção, assim como muita gente, né? Pedro tem lugar ali no ataque da seleção? Pra mim teria. Falta, a gente tá... Pra mim Pedro teria. Assim, eu creio que o futebol brasileiro, ele tá muito acostumado também com aquele cara de área, né? Com o centroavante, aquele estilo... E tá faltando. Tá faltando, né? Tá faltando. Pra mim, Pedro era esse homem. É um homem de referência, né? Um homem que cabeceia a bola, um homem que não tem bola perdida, ele pega e chuta. Então, pra mim, tá faltando esse homem na seleção brasileira. A gente não tem jogador, um centroavante na seleção. A gente só tem jogador de ponta. Né? O Vini Júnior, é o Rafinha, é o Rodrigo. Não tem um jogador aquele que fique lá, que seja referência, como a gente tinha antes, que a gente tinha o Ronaldo, o pivô, a né? gente tinha o Fred, e hoje não tem. Não tem mais um jogador assim que seja uma referência pra você dizer, ó, tem um homem lá que se a gente mandar a bola, ele vai fazer gol. E que saiba fazer pivô também, né? Sabe fazer pivô também. Então, a gente não tem. A seleção tá carente disso. E como a gente tava comentando aqui, a seleção precisa de uma reformulação, e principalmente na CBF. Né? A CBF é aquela história. O cara sai, daqui a pouco volta, ou quando entra outro, é do mesmo grupinho, nunca tem uma mudança realmente na CBF. Até o Zé comentou que se especulava aí que a Leila seria uma das candidatas à CBF, né? A Leila do Palmeiras. Então, pra mim, eu acho que seria uma boa, porque a Leila tá fazendo um ótimo trabalho no Palmeiras, né? Vem fazendo um ótimo trabalho. Pra mim, seria uma boa... dar uma chance para uma nova pessoa que seja de grupo diferente para ver o que, é que a gente consegue mudar essa CBF aí, porque realmente tá complicado. Verdade. Olha, os próximos jogos pela seleção brasileira, que estão marcados data FIFA, dia 5 de setembro, né, contra o Equador. Isso. E dia 10 contra o Paraguai, tudo isso sem informações ainda, né? São jogos pelas eliminatórias, né, da Copa. O Brasil hoje está em sexto. Né? Então o Brasil está correndo sério risco aí de ficar fora, né? Se continuar com esse futebol aí, jogando contra essas seleções, o Brasil corre risco de ficar de fora da primeira Copa, né? Na sua história. Então a gente precisa trabalhar isso. A eliminatória da Copa tá assim, ó: Argentina em primeiro, Uruguai em segundo, Colômbia. É o que a gente viu, né? Aqui, né? Só isso. Troca a Colômbia
de lugar ali com o Uruguai. Primeiro Argentina, segundo Uruguai, Colômbia, aí em quarto Venezuela, quinto Equador e sexto Brasil. Muito bem. O Brasil está perdendo vaga para a Venezuela, né? A Venezuela está em quarto, então a gente não desmerecendo a Venezuela, porque hoje realmente está fazendo um ótimo trabalho também. A gente tem o Soteldo aí que joga, né, no futebol brasileiro, está jogando muita bola, mas o Brasil, a gente sabe que o Brasil é bem mais tradicional e deveria estar na parte de cima lá da classificação, né? Mas vamos torcer aí para que na volta agora das eliminatórias o Brasil consiga se reabilitar e voltar aí ao caminho das vitórias. E Hazen, para a gente finalizar aqui o futebol, deixa eu trazer aqui a informação da Série D. Né? A Série D a gente tem o Retrô já classificado. Né? O Retrô venceu agora fora de casa, nessa rodada, venceu o Juazeirense por 2-1 no sábado. Se classificou já para a próxima fase, está em segundo aí, não perde mais a vaga na próxima fase. Em compensação, o Petrolina já está eliminado. Né? O Petrolina já jogou eliminado esse final de semana, jogou em casa contra o Asa de Arapiraca e perdeu por 3-0, jogando lá em Petrolina. Aí a próxima rodada, o Retrô vai jogar em casa, domingo, na Arena de Pernambuco, contra o CSE. E o Petrolina vai jogar fora, no estádio Pituaçu, contra a Jacuipense. Já eliminado, né, o Petrolina, e o Retrô aí só mantendo aí a classificação, né, a colocação, está em segundo, com 23 pontos, mas aí não perde mais a classificação. E eu venho sempre comentando aqui com o Zé, não sei se você acompanhou também aquela questão do Democrata, né? Santa Cruz, Democrata, que a vaga na Série D foi pro Democrata, o Santa Cruz queria, foi até na Justiça, e o Democrata também já está eliminado aí da Série D. Né? O Democrata lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Rapaz, eu vi aí um pessoal na internet zoando com o Salgueiro não, com o Petrolina, né? Petrolina. Que já tá eliminado, né? Olha, não tem que zoar não, Tricolor, não. Perdeu, fera. Perdeu a vaga pro Petrolina. Então, Petrolina ganhou na bola. Ganhou na bola, né? Fazer o quê? Celso, valeu, Celso. Obrigado aí. Valeu, Hazen. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Quinta-feira, 18h30, eu e o Zé estaremos aqui trazendo notícias esportivas para você. Um abraço. Muito bem. Olha, deixa eu ir só pro apoio cultural rapidinho. No instante eu volto. Sai daí não. Você está na melhor FM, a voz da liberdade. Você está buscando cuidado completo para a sua saúde e bem-estar?